Segundo o Instituto de Marketing Digital, a presença feminina no marketing brasileiro é de 30%. Porém, na liderança é só de 6,5%. É sobre isso que hoje a gente vai falar com uma especialista no assunto e uma exceção, é uma das que fazem parte dessas 6,5%, que é a Stella Colucci, é diretora de marketing da Motorola. Stella, muito bem-vinda ao nosso Radiocast. Estou muito feliz aqui de você vir esclarecer essas questões. Eu é que estou feliz de estar aqui, muito obrigada, um prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado. E eu queria que primeiro você falasse o óbvio aqui. Por que tem essa diferença, né? Então, a área de marketing até que tem bastante mulher trabalhando, mas na liderança é 6,5%, é uma minoria bem significativa, né? É um reflexo de um mercado, né? Acho que o marketing, ele reflete como o mercado está distribuído e, infelizmente, tem muito menos mulheres em lideranças em todas as áreas, não só no marketing. E dar uma resposta é quase impossível, né? Eu acho que tem diversos fatores, diversos mesmo, que fazem com que as mulheres cheguem menos à liderança. E um deles, acho que começa desde maternidade, escolha de se dedicar mais à família e aos filhos. Então, eu acho que tem uma porção que realmente é uma escolha e tem outra porção que é um afunilamento do mercado em não dar possibilidades. Acredito que hoje tem muito menos, tá? Mas a gente sabe de quantas e quantas histórias no passado que nas entrevistas se perguntavam para a mulher se ela tinha planos de engravidar, né? E isso já era uma barreira, né? Então, assim, sim, evoluímos, mas ainda vivemos o reflexo de um mercado extremamente machista, onde valorizava muito mais os homens do que as mulheres. E não tem nada a ver com potencial, com capacidade de entrega. É muito pelo contrário. Existem muitos estudos que mostram que em várias áreas as mulheres têm uma capacidade de entrega, de concentração, de fazer mais com menos, infinitamente melhor que a dos homens, né? Então, acho que é um afunilamento do mercado por reflexo de uma sociedade que por muitos anos foi muito machista. Dentro dessa visão machista, eu acho que tem uma coisa das pessoas verem os homens como mais estrategistas e as mulheres como, pelo menos na área de marketing, mais ligadas à execução, à gestão, à coordenação. Você vê esse viés assim? Se eu dissesse isso, eu estaria falando contra mim mesma. Não. Eu acho que sim, as mulheres têm mais capacidade de gestão, na grande maioria das vezes, do que os homens. Acho que as mulheres têm mais trato, né? Tem aquele jeitinho de lidar que facilita a gestão. O que não quer dizer que elas não tenham capacidades estratégicas. Não estou falando que elas sejam assim, eu estou falando que há uma visão disso. Exato. Então, eu acredito que as mulheres, e a gente vem provando isso, né, ao longo dos anos, e cada vez mais, a capacidade estratégica de mulheres estarem em camadas de liderança em todas as empresas, né? Hoje em dia, a gente vê muito mais, como falamos no comecinho. Ainda é pouco, quando você diz aí 6%, até me surpreende, achei que era um pouquinho mais, mas... 6,5%. 6,5%. Mas eu acredito muito nessa virada, sabe? Eu acho que a gente está num momento muito positivo de mostrar que a mulher pode. E tem N casos de mulheres que decidiu se afastar do mercado e depois voltou. E voltou com toda a garra e com todo o potencial de assumir cargos altos e de estar lado a lado com a liderança masculina. E você, de alguma forma, atua assim, meio como ativista para trazer mais mulheres para a liderança, seja dentro da Motorola ou até fora? Eu não vou dizer que eu sou ativista. Eu acredito que eu tenho um olhar muito isento. Para mim, independe se é um homem ou se é uma mulher. Eu avalio o indivíduo, seja para trazer para o meu time, seja para promover no meu time, seja no mercado fora da Motorola. Eu acho que o que tem que ser avaliado é o indivíduo e que ambos tenham as mesmas possibilidades. Então, eu não sou uma ativista que vai lá defender que só a mulher pode ou só a mulher deveria ter determinados direitos, Claro. Mas eu gosto de avaliar o indivíduo dentro das suas capacidades e garantir que ambos, homem, mulher ou qualquer definição de sexo, tenham as mesmas possibilidades
possibilidades. E como você avalia esse movimento de sororidade, de uma mulher puxa a outra? Eu acho trazer. maravilhoso. Inclusive, eu tenho um livro, Uma Sobe e Puxa a Outra, né? Tem um grupo de mulheres. Uma das minhas grandes inspirações como profissional, que foi minha diretora, ela escreve um capítulo desse livro e eu gosto muito. Que legal. É a Loredana Sarcinella. E eu comprei por conta dela e o livro é muito legal, porque traz muitos casos assim de uma sobe e puxa a outra, não quer dizer que você só vai dar oportunidades para mulheres porque você é mulher, né? É um movimento de colocar a mulher em pé de igualdade nas decisões. Muitas vezes, e aí eu vou trazer um caso meu, pessoal, muitas vezes a mulher é julgada no caso da maternidade, não, acabou de ter um filho, aí não vai dar conta, melhor não promover ela, vamos dar espaço para um homem. E eu vivi um caso onde eu tinha acabado de voltar de uma licença maternidade e assumi um cargo de direção, assumi um cargo de liderança. E foi uma mulher que me deu essa oportunidade. Talvez se fosse um homem, ele ia falar, não, ela tá com um filho pequeno, ela não vai dar conta. Né? Então, acho que esse movimento de uma sobe e puxa a outra tem muito a ver com isso. Tem a ver com você entender que sim, ela vai dar conta, porque ela quer. Né? Não tem a ver com ela ter um filho em casa esperando, porque o homem, o marido dela, no caso, também tem um filho em casa esperando e ninguém está questionando isso. Né? Né? Então, eu valorizo muito esse movimento e eu acho ele justo, porque a mulher entende a outra mulher. Que legal. Você passou por desafios assim ao longo da sua carreira para chegar num cargo de liderança em marketing? Olha, eu acho que existem desafios invisíveis, tá? Eu nunca tive um desafio que foi revelado, que estava explícito na minha frente. Mas existem desafios de você estar numa reunião, numa discussão estratégica, e um diretor, geralmente homens, olhar e falar assim, aqui a gente está discutindo venda, não tenho que dar atenção para marketing, assim, com essas palavras. Né? Então, assim, ninguém falou que é porque eu era mulher, mas é óbvio que se fosse um homem naquela posição, isso não teria acontecido, sabe? Sim. Então, são desafios, mas que eu sabiamente na minha vida decidi ignorar. Eu tinha muito claro qual era o meu foco e aonde eu queria chegar. Então, é o tipo de ataque que ele é quase invisível, que você sabe que ele tá ali, mas que eu falei, não é isso que vai me parar. E nunca me parou, né? Não à toa, estou aqui com a ajuda de muitas mulheres e de muitos homens também. Minha carreira ela é recheada de homens muito bons que me ajudaram a chegar onde eu estou também. Mas decidi que esse tipo de ataque invisível que acontece e às vezes sem perceber. Eu não acho que a pessoa que faz pensando, eu vou ser sacana com aquela mulher. É tão natural que nem se percebe. Ou tá numa mesa ali e só faz perguntas mais importantes para outros homens, né? Eu tenho uma amiga que ela era diretora de marketing, diretora de RH de uma grande seguradora. Só que, assim, na hora de estar na mesa de decisões, assim, ela quase não perguntavam nada para ela. Quando ela tinha que levantar a mão para falar alguma coisa e as pessoas não davam sequência ao que ela falava. E, assim, ela não era ela era uma grande liderança na empresa, é diretora de RH. E ela acabou desistindo por causa disso e acabou assumindo uma empresa do terceiro setor, onde ela foi ganhar bem menos, mas foi ser feliz. Isso conta muito. Sem dúvida conta muito. E lá ela me conta, ela me mostrou até que lá ela sai da sala de presidente dessa ONG e senta do lado das pessoas de RH para se misturar com as pessoas. É importante. Uma coisa bonita, assim. No mundo corporativo existe muito essa questão hierárquica, né? E isso é muito ruim, porque em vez de ajudar as pessoas, todas elas, a fazerem parte da discussão, da decisão, afasta. E nesse afastamento, geralmente as decisões são tomadas com um olhar que nem sempre reflete a realidade, nem sempre entende o impacto da operação. Eu tenho uma liderança muito próxima mesmo. Eu trabalho muito próximo do meu time. Eu acho que é muito importante exatamente você entender esse impacto, entender as diferenças de gerações, né? A forma de olhar diferente um mesmo
problema, uma mesma situação, uma mesma oportunidade, né? Eu gosto muito disso. Querendo ou não, é isso. A geração nova vê as coisas de um ângulo totalmente diferente que eu e provavelmente que os mais velhos do que eu ainda mais, né? Então é importante. Isso que ela faz é estar próximo, é ouvir, é se mostrar aberta para receber, né? Isso é muito importante. Legal. Nos últimos anos, com as transformações que a gente tem testemunhado, o que você acha que mudaram de competências para liderança numa área de marketing? Olha, no meu ponto de vista, o que mudou para competências de liderança, ela é geral, ela não é só para marketing. Sim. É essa capacidade de ouvir, de estar perto. Se a gente falar de liderança de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, era um falava e os outros executavam, né? Que é um pouco disso que a gente acabou de falar. Então tinha aí uma questão de hierarquia, tem até um termo muito comum, né, em empresas e no marketing, que é o top-down. Vem o top-down, você só executa e não questiona. Eu vejo uma mudança muito grande neste modelo de liderança de uns anos para cá, onde os líderes estão mais abertos a ouvir, estão mais abertos a trocar com a equipe mesmo e a trocar, inclusive, de opinião, de direcionamento. Estratégia obviamente, é algo amplo que direciona a empresa, mas a tática, o dia a dia, no mundo que a gente vive, de internet, de globalização, de AIs, tudo muda muito rápido. Então, você tem que estar aberto a essa mudança. E o que eu vejo de mudança, de grandes mudanças na liderança, é isso, é essa aproximação do líder com a equipe, de ouvir, de receber, de trocar, de entender que errar faz parte. Em marketing, melhor ainda, né? Eu sempre falo que a gente não está pondo em risco a vida de ninguém, não somos médicos. Se a gente testar e errar, volta e faz de novo, né? Então, isso é muito bacana. Então, eu vejo muito essa diferença de 20, 30 anos atrás, de onde um falava e os outros faziam, para realmente um grupo onde discute, onde ideias são trocadas, onde erros são aceitos como normais e bola para frente. E teoricamente, assim, pelo menos numa perspectiva que as pessoas têm, é que a mulher ela tem mais facilidade para empatia, para escuta, para colaboração. Essas mudanças que você mencionou, elas parecem que favorecem um aumento de lideranças femininas, não é? Olhando por esse lado, sim. Eu sou, como eu disse, eu sou defensora de que todos são capazes, né? Então, eu acredito que todos os homens que querem Sim. desenvolver a empatia, desenvolver esse ouvido ativo, eles também podem. É que às Mas vezes eles querem menos, né? É isso, às vezes é mais confortável estar na posição que eles já estão. Então, eu acredito que a mulher acaba tendo um pouco mais essa habilidade, e sim, isso pode colaborar muito para o crescimento da mulher no âmbito corporativo. Mas, muitas vezes, a mulher tem que assumir um papel também mais altivo, até trazendo um pouquinho do que você falou há uns minutos atrás, para ser ouvida, para estar numa mesa e ter o mesmo tom de voz que as outras pessoas têm, que na sua grande maioria são homens, para ser ouvida, questionada e ser validada. Muitas vezes essa empatia também não é tão favorável. Então, às vezes, tem que deixar a empatia de lado e se fazer ser ouvido. Isso é importante. Você acha que uma certa transição que houve na área de marketing de ir um pouco do foco em branding para um marketing mais orientado por dados, pode explicar um pouco essa diferença de homens e mulheres na liderança? Olha, eu vou te falar. Difícil essa pergunta. Eu vou te falar que pode, óbvio, tudo pode, né? A gente não tem exatos quais foram os caminhos das pedras que nos trouxeram até aqui. O que eu acho, assim, eu sou uma pessoa que eu vim mais do universo de dados, eu vim mais do universo digital e depois eu fui incorporando na minha carreira toda a parte de branding e comunicação. Ao contrário da grande maioria, a gente acaba vendo muito mais mulheres na comunicação e no branding e mais homens na frente de dados. Eu acredito que a junção, esse olhar mesclado do marketing com dados, com insights, né, deixou de ser ajudou a mulher a ser validada. Por quê? Porque antes era a opinião.
Ah, não, mas essa é a sua opinião. Ah, Agora certo. ela tem dados para corroborar, né? Então, uma mulher que se especializou ao longo da sua carreira em comunicação e antes ela era invalidada porque aquilo era só uma opinião, hoje ela consegue muito mais dados para embasar se aquilo faz sentido ou não. Ela pode testar aquilo que eu falei há pouco, ela pode testar e ver que estava errado, ou ela pode testar e provar que deu super certo. Então, eu acho que essa mescla de comunicação, branding e dados ajuda nesse processo de validação da mulher ou do profissional de marketing. Eu acho que traz muito mais confiança para todas as ações e para todas as decisões. Em empresas globais e altamente com foco em performance, o que você acha que é mais importante para as mulheres para chegar na liderança dentro de um contexto assim? Que é mais importante para as mulheres? Olha, a primeira coisa, às vezes é até um pouco injusto, mas é o que eu falei que eu tomei como decisão. É, de certa forma, passar por cima dos desafios sem se deixar abalar. Entender que, na grande maioria das vezes, não é pessoal. Ninguém está decidindo te atacar, né? Infelizmente, estamos num cenário onde muitos comentários, muitas expressões vêm, né, de uma sociedade onde a mulher era muito menos empoderada, tinha muito menos chances. E ao longo do caminho, ir construindo o seu espaço. Trazendo um pouco para a minha história, essa foi uma decisão que eu tomei, mas, como eu disse, em muitas vezes tendo que mudar o tom de voz, ser muito firme nas minhas decisões para eu ser validada também. Então, isso é muito importante. A mulher, muitas vezes, no meio de uma mesa onde está 10 homens para uma mulher, o homem ele é mais bruto na fala e muitas vezes ela se fecha. Se eu pudesse aqui deixar uma dica, nunca se feche. Se você tem certeza do que você está falando, seja firme na sua colocação, né? Sempre com muito respeito, mas ser firme. Porque quando a gente se fecha, a gente deu espaço para o outro crescer. E a gente deixou de mostrar o nosso potencial, deixou de mostrar a mulher e a profissional que você é. E aí, obviamente, eu estou falando aqui no universo de marketing, porque é o universo que eu vivi, mas eu acredito que em todos os outros, né? Quando você se aquieta, quando você se fecha numa situação, é onde provavelmente os outros vão se sobressair. E, Stella, você é a líder de marketing na Motorola. Como que é na empresa isso? Como que são as outras áreas? E se há um estímulo para as mulheres também ocuparem áreas de liderança em outros setores? Legal. A Motorola é uma empresa de tecnologia, né? Então a gente já acaba vendo o cenário de muitos homens na liderança. Então, é uma área de produtos, muito engenheiros, né? Muitos cientistas de dados, que acabam sendo áreas realmente mais masculinas. Então, se eu falar de toda a liderança da Motorola, a predominância realmente é uma predominância masculina. Quando eu olho para dentro do universo de marketing, em marketing, obviamente, eu sou uma líder feminina, e quando eu olho no meu time, eu vejo uma predominância feminina, talvez 60-40. Não é só mulheres, eu tenho bastante homens no meu time também, mas eu vejo ali uma predominância feminina. E se você me perguntar o porquê que isso acontece, eu acredito que o marketing hoje, fundido com dados, ele traz uma força muito grande, como você mesmo comentou, do branding, da comunicação, que historicamente tinham mais mulheres. Lá no passado, a gente via que líderes de marketing geralmente eram engenheiros, porque eram as pessoas que lidavam bem com pricing, com data, com base de CRM. Sim. E a partir do momento que o marketing se funde com a área de comunicação, e como eu comentei lá atrás, as mulheres começam a ter a capacidade de provar, de ser validadas também por dados e não só por uma questão de, mas é comunicação, né, que geralmente não era validada com dados, ela começa a ganhar predominância. Então, trazendo aqui um caso real, na minha área, praticamente todas as áreas a gente tem algum reporte quantitativo. Então, eu tenho um hub criativo liderado por uma mulher, quase como se fosse uma agência in-house, e essa área
tem o desafio de se provar numericamente. E aí é fazendo teste AB junto com o time de mídia, é vendo se a criação que eles criaram foi positiva ou se foi negativa, é puxando comentários das redes sociais para ver qual foi a percepção do consumidor, é fazendo pesquisa mesmo, pesquisa focada na comunicação. Por quê? Porque se a gente não tem dados, a gente acaba muitas vezes caindo no que não é óbvio, né? No gosto pessoal. Então, eu drivei a minha área para ser validada sempre por dados. Então, essa fusão entre o olhar mais estratégico, mais analítico, que antigamente era visto mais masculino, eu trago para dentro de uma área onde a predominância é feminina. Então, criando esse equilíbrio. Então, acho que essa é a grande diferença do que a gente via no marketing, muito liderado por homens, por ter um viés muito anteriormente, muito de pricing, promoção, tinha os 4Ps, né? Praça, promoção, preço e produto, para um olhar mais integrado com comunicação e hoje abrindo muito mais portas para mulheres. Por outro lado, você teme uma volta disso agora com o avanço das novas tecnologias? Porque a partir de agora, e já há um tempinho, o marketing vai estar cada vez mais ligado à inteligência artificial, à automação, a novas exigências analíticas. Você acha que com isso pode aumentar essa desigualdade de presença na liderança do marketing? Não acredito, tá? Eu acho que a gente vem num processo de evolução e eu acredito que é muito difícil a gente involuir. Sim, hoje o mercado vai ser mais drivado por dados, mas a mulher já conseguiu provar que ela sabe lidar com dados tão bem quanto o homem e que ela consegue fazer as duas coisas, inclusive, como eu mencionei há pouco, consegue criar um cross entre o que é comunicação, o que é não tangível com dados tangíveis, né? Então, eu não acredito que a gente vai ter um retrocesso e voltaremos a ter muito mais homens assumindo cadeiras que hoje são predominantemente assumidas por mulheres. Eu acho que é uma evolução. Eu acho que daqui a gente tende a evoluir e ter cada vez mais mulheres assumindo posições estratégicas, posições de decisão nas companhias. Stella, quando uma mulher se percebe não recebendo mais projetos de visibilidade dentro da empresa, como você acha que ela deve reagir? Se ela se acredita competente. Eu acredito que tem alguns caminhos, tá? E aí tudo vai depender, obviamente, de qual é a empresa que você está inserida. Geralmente, o RH é a área mais neutra e confiável para esse tipo de conversa. Então, acredito que o primeiro passo, aliás, antes até do RH, o primeiro passo é tentar conversar com o seu líder direto. Se você foi invalidada, que acontece muito, não, isso é coisa da sua cabeça, não tem nada a ver, todos são tratados iguais, isso é o que é mais comum a gente ouvir, né? O segundo passo é você tentar uma conversa franca com o RH. Se nada disso deu certo, de verdade, vamos olhar para o mercado e encontrar uma empresa que te valorize melhor como profissional e como mulher, né? Então, acho que tudo parte de uma decisão interna de eu quero estar aqui, com todos os desafios que eu tenho, ou eu quero buscar algo melhor no mercado. Mas, se eu pudesse falar algo para alguma mulher que esteja vivendo isso, não saia antes de tentar. Porque muitas vezes faltou o diálogo, muitas vezes a liderança nem está percebendo o que está acontecendo, porque existem, como eu comentei, ataques indiretos, onde a própria pessoa que está atacando nem está percebendo o que está fazendo. Vem fazendo numa onda natural, entre aspas, de um mercado que sempre fez assim, sempre foi assim, né? Então, acho que vale a pena sempre a tentativa da conversa franca, aberta, de expor, mas tentou todas as vias possíveis e não deu certo, eu tenho certeza que tem empresas incríveis no mercado abertas a ouvir e a ter mulheres poderosas na liderança. E é de uma sociedade que sempre pensou assim, né, de uma Stella? sociedade. Porque já está entronizado no cérebro dos homens que os líderes são eles e que as mulheres não têm tanta capacidade para liderar, né? Vai mudando, obviamente, a sociedade vai evoluindo, mas o fato é esse, né? Sim, outro dia eu ouvi uma coach, estava ouvindo uma matéria num jornal, num rádio, e ela falou uma coisa que eu nunca tinha parado para perceber que é uma verdade.
A mulher, ela tem menos possibilidade a partir do momento que ela não pode ir para o bar com o chefe dela tomar uma cerveja, assim como os outros homens podem. Porque se ela for, ela vai ser julgada dentro da companhia. Se ela for e for promovida, ela nunca vai ser considerada promovida pelos méritos dela. E se ela não for, o chefe dela está tendo contato diário com quem? Com outros homens. E são aqueles outros homens que o tal do networking vai pesar mais na hora de uma decisão. Então, a partir do momento que eu não posso estar nos mesmos lugares que os outros homens que estão nos mesmos cargos que eu, competindo ou não por uma promoção, eu já estou sendo menos valorizada, né? Então, a gente briga com vieses invisíveis, com barreiras invisíveis, né? É uma barreira que talvez esteja só na minha cabeça, ou esteja na cabeça de pessoas preconceituosas, mas elas existem. E muitas mulheres acabam sendo prejudicadas por esse simples fato de não poder estar num networking natural, como ir para um bar tomar uma cerveja depois do expediente. Eu já vi estudo recente falando que mulheres nem se candidatam a vagas, a certas vagas de maior importância, ou não pedem promoção, porque também já está meio colocado no cérebro dela que ela não vai conseguir, que ela não vai ter espaço, que não vai ter escuta, né? Isso é o pior que pode acontecer, né? Porque se eu chego à conclusão que eu nem vou me expor, aí realmente eu não vou sair do lugar. Então, como mulher e como líder, acho que o que fica não tenha medo, né? E se não é nessa empresa, vai ser em outra. Seja lá qual for a empresa que pessoas que pensam assim, que acho que eu falei um pouquinho lá no começo, não se aquiete, né? Se você se fechar, se você se aquietar, o mundo para de te olhar, para de te observar. Eu sempre falo que a gente precisa deixar claro para a nossa liderança, para os nossos pares, qual é o nosso objetivo. O meu objetivo aqui é crescer e é ser promovida. Não estou pronta agora? Então me fala o que eu preciso fazer. Vamos acordar? O que eu preciso entregar? Aonde eu preciso evoluir? Porque eu quero chegar lá. Então, assim, eu sempre fiz muito isso. Aonde eu quero chegar? E o que eu preciso fazer? Qual que é meu próximo passo? Né? E eu ia. Então, assim, tem um ditado que diz que o acordado não sai caro, né? É isso, vamos acordar? O que eu preciso para o próximo passo? Tudo bem se eu não estou pronta agora, mas vamos acordar o que eu preciso te entregar. E vou lá e entrego. Então, acredito que mulheres que ainda estejam inseguras, mulheres ou homens, pessoas que estejam inseguras, esse é um bom caminho. Chegar no seu líder, qual é o meu próximo passo? O que você espera de mim para eu chegar até lá? E aí fazer esse trajeto, garantir que você fez, e aí sim você vai poder cobrar. Eu queria que você desse continuidade a essa resposta, que foi muito boa, de dar conselhos às mulheres que almejam cargos de liderança, que se veem preparadas ou que querem se preparar para isso, o que elas devem fazer, alguns conselhos que você possa dar. E aí eu vou te pedir para falar isso, olhando direto para essa câmera, para você falar diretamente para essa mulher que está ouvindo aqui, que está nos vendo no Radiocast. Vamos lá. A primeira coisa é não tenha medo. Não tenha medo, você é capaz. Se você estudou, você se preparou, você está nessa posição, é porque é capaz. A segunda coisa é estude mais. Tem um ponto daquilo tudo que você faz que não é tão claro, que você ainda não domina para chegar numa reunião e conseguir defender o seu ponto de vista, vai atrás, estuda, debruça naquilo, vai atrás de dados, esteja embasada, porque qualquer pergunta que fizerem para você, você vai ter a resposta. Não tenha medo de responder, não tenha medo de dizer onde você quer chegar, não tenha medo de traçar os seus planos e de correr atrás. Você é capaz, eu fui capaz, eu cheguei aqui, você vai chegar. Ah, que legal. Poderia terminar aqui esse episódio assim, com esse final apoteótico, mas eu quero te fazer mais uma pergunta. Vamos lá. Queria que você falasse um pouquinho, num exercício aí de autoconhecimento, de como que você vê o seu estilo de liderança. Você falou, por exemplo, que de repente a mulher precisa ajustar o tom para ela ser respeitada, né? Ajustar o tom parece que é um pouco masculinizar a postura, né? Mas você, como é? Olha, como eu comentei lá atrás, eu tenho uma liderança muito próxima,
Então, eu tenho um time grande hoje. Se olhar os diretos e os reportes dos meus diretos, tem quase 30 pessoas no meu time. Então, é um time grande. E ainda assim, eu sei praticamente tudo que todos estão fazendo. Óbvio que não no detalhe, óbvio que eu não sou aquela micromanagement que vai ficar validando cada vírgula do que eles fazem, mas eu gosto de saber. O primeiro, porque faz a pessoa se sentir valorizada, quando ela sabe que o líder dela sabe o que ela está fazendo, né? Eu gosto de quebrar essa questão da hierarquia. Ah, não, porque é a diretora, então ela não precisa saber disso. Não, é importante que eu saiba, é importante que eles saibam que eu estou ali muito mais para ajudar do que para cobrar. Mas, ao mesmo tempo, que é o que eu falei, que às vezes você precisa mudar o tom, e isso é tanto para liderar quanto para pares e superiores. Muitas vezes a gente precisa ser firme. Não dá sempre para ser só empática. Muitas vezes é isso e é isso, né? Muitas vezes você precisa expor o que você espera de uma forma firme e clara, e eu costumo, sempre que é um assunto um pouco mais difícil, perguntar para a pessoa no final: você entendeu? Tem alguma dúvida? Tem algo que eu possa te ajudar neste processo? Porque eu gosto de ter a certeza que está claro para o ouvinte, e eu gosto de ter a certeza que se tem algo que eu deveria fazer e eu não estou fazendo. Porque liderar é estar junto, é pegar na mão quando necessário, mas é soltar a mão e deixar a pessoa ser autônoma e voar também. Então eu gerencio muito isso, tanto para mim mesma quanto para o meu time, de quando você precisar ter uma mão, que é quando precisa escalar um assunto, quando precisa dar força para alguma coisa andar mais rápido, quando precisa de algo para uma aprovação, ou quando fez algo errado e precisa de alguém te ajudar a corrigir aquele erro, eu tô aqui. Mas eu quero que você voe, eu quero que você mostre o seu trabalho também. Então, acho que esse ajuste de tom, ele é muito pensado para cada momento. O momento que você precisa quase que ser mãe ou pai, e o momento que você precisa ser mais duro mesmo, porque isso tem que ser feito como A, B e C, e fazer o acompanhamento. Muitas vezes, seja para baixo ou para cima, você tem que falar: não concordo. E o não concordo, ele precisa ser firme. Não dá para ser não concordo. Não é? Então é aí que eu falo de ajustar o tom. É não concordo, é não concordo. E por quê? E dar os motivos, né? E quando a gente precisa fazer isso, muitas vezes é difícil, né? Principalmente quando você tá ali no dia a dia, você cria amizades, o dia a dia é muito gostoso. É difícil às vezes você ir contra, você bater de frente, mas é importante e é um exercício diário. Sim, é a diferença muito de ser grosso e ser firme, né? Firme, exato. Firmeza tá aí numa das competências aí da liderança Sem também, dúvida. né? É extremamente necessária. Ah, muito obrigado, Estela Colucci, que nos deu aí a honra de estar aqui participando de mais esse episódio do Radiocast Você é RH. Te agradeço demais pela presença. Obrigada a você, foi incrível. Ah, e leia o exemplar aí que eu deixei com você, Vou hein? ler com certeza, pode ter certeza. E eu agradeço a você também por acompanhar mais esse episódio do Radiocast Você RH. E procure também as entrevistas anteriores que a gente fez nos nossos canais do YouTube, do Spotify. E agora também, olha só, no nosso canal de televisão da Abril, que é o Veja Mais TV, que está aí campeão de audiência em muitos aspectos. Obrigado e até a próxima.